Cristo ressurreto. Olha, sem demora, coloca a mão no teu coração, mesmo sentado, fala com o Eterno e pede para Ele falar com você nessa noite. Queridos, o pessoal que está lá em pé, lá fora, pelo amor de Deus, não conversa não, porque cada momento, cada palavra é única. Entendeu? O que o apóstolo falou aqui é único. Ele pode até falar novamente aqui, quem sabe vir na próxima semana falar, mas ele vai falar outras coisas. Tá certo? O que eu vou falar aqui também é único, embora e tem uma parte aqui digitada no meu computador. Então pede agora para Deus falar com você, no nome de Jesus. Que não seja o pregador, que não seja o apóstolo Edvan, mas que seja o próprio Espírito Santo. Porque se for eu, talvez você questione, talvez você não acredite, mas se for Deus, você não vai questionar. Então peça para Ele falar com você no nome do Cordeiro. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, em nome do Cristo ressurreto, queremos nesse momento derramar o nosso coração, ó Deus, e nos preparar para receber de Ti aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesses dias, Pai. Ontem, hoje, estamos buscando aqui, meu Deus, algo do Senhor para nos avivar. E eu tenho certeza, assim como o Senhor começou ontem, o Senhor vai concluir essa segunda etapa, ó Deus, de forma poderosa. E eu creio que as nossas vidas não será mais a mesma desde ontem, Pai, porque o Senhor tem projetado mesmo em cima de palavras simples, mas são palavras carregadas e recheadas de poder do Teu Espírito Santo. E eu sei, meu Senhor, e por isso eu entrego esse momento nas Tuas mãos, eu entrego essa igreja nas Tuas mãos, e que essa palavra alcance desde a criança até o mais velho, e que nossa vida continue sendo transformada, em o nome do Cristo ressurreto. E você diz amém, diga glória a Deus, aplauda o Eterno mais uma vez, aleluia. Ontem a pastora falou sobre avivamento, e eu quero usar algumas passagens, ou praticamente o que ela usou ontem, um texto básico, um dos textos que ela leu ontem, eu quero usar como um texto básico para a gente, vamos falar pouco dos trechos da palavra. Serei breve no nome de Jesus, tá certo? Mas para mim vai ser uma continuidade daquilo que ela falou ontem, certo? E aqueles que gostam de anotar para aprender, anota aí por favor. Prepare o ambiente para você receber o mover do Espírito de Deus. Anota aí rapidinho, prepare o ambiente para você receber o mover do Espírito de Deus, que é o tema do nosso congresso, mover do Espírito de Deus. Queridos, em nome do Cristo ressurreto, eu quero crer que o nosso telão vai estar aqui quarta-feira, tá certo? Ainda não recebemos, mas essa semana vai sair no nome de Jesus. Anotou? Prepare o ambiente para você receber o mover do Espírito de Deus na sua vida. Amado, você sabe que tudo há uma preparação. Quando Cristo, Ele teve que voltar para o Pai, Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio com várias tarefas, e uma delas é preparar a igreja. Preparar a igreja para quê? Para o encontro da igreja com Cristo, preparar a noiva, entendeu? Ver que Cristo vai e Ele tem um prazo de voltar, mas antes disso a igreja precisa estar preparada. Você lembra que nós temos uma canção, que é Noiva Adornada, entendeu? Fala dessa preparação. E isso é em tudo, meu irmão, em tudo. Se vai casar, você não vai casar do dia para a noite, você tem que se preparar. Veja bem, para aqueles que querem, que plantam, que quer plantar e colher, tem que preparar a terra. Tem que preparar a terra para receber a semente, tem que preparar a terra para quando vier as chuvas. Senão não adianta jogar você plantar em uma terra que não está preparada. Você vê que muitas terras tem que arar a terra, entendeu? Tem que virar a terra. E isso é um tipo de preparação. E a chuva, eu quero te dizer, meu irmão, prepara essa terra, prepara o ambiente, porque está vindo aí uma grande chuva do mover de Deus, do Espírito de Deus para as nossas vidas nesses dias. Amém? Eu creio nisso, então aplauda o Eterno se você crê também. Prepare o ambiente, porque o mover do Espírito de Deus está às portas. Você lembra que ontem, quem esteve aqui ontem sabe que no finalzinho eu disse: ei, amanhã faça um jejum, faça a sua devocional. Quem lembra disso?
Pois é, você sabe o que é isso? É uma preparação. Você vai preparar um ambiente. Que ambiente? A igreja não, mas você, a sua alma, o seu coração. As pessoas que vieram hoje para cá e não houve essa preparação, veio seco, há muito tempo não lê Bíblia, não ora, não congrega. Você está entendendo? Muitas das palavras que é falado aqui é estranho ao coração. Você está entendendo? Porque não houve uma preparação. Está muito alheio, está muito distante daquela realidade que nós temos tentado implantar no coração dessa igreja. E esse é um tema que nós tratamos hoje, ontem, hoje. É um tema necessário, é um tema que precisamos, que necessitamos. Quem hoje não precisa de um mover do Espírito de Deus? Qual o crente que não precisa de um mover do Espírito de Deus? Qual o líder que não precisa? Qual o apóstolo, qual o pastor que não precisa de um mover do Espírito Santo? Eu preciso desse mover todos os dias da minha vida. E eu sei que com você não é diferente, mas tem que haver uma preparação. O mover de Deus não é um milagre. Eu vou dormir frio e vou acordar avivado. Não é assim. Tem que haver um desejo, tem que ter uma atitude, tem que ter uma ação. Porque, querido, preste atenção, Deus ele vai agindo na medida que nós vamos nos movendo. Quantos creem nisso? Então se prepare para que você possa viver esse grande mover de Deus nesses dias. Não apenas ontem e hoje, mas que seja a cada dia você seja surpreendido pela ação do Espírito de Deus na sua vida. Em Atos capítulo 1, versos 4 e 5. Se pode anotar, nós vimos ontem, a pastora leu aqui. Atos capítulo 1, versos 4 e 5. Veja bem, nesse versículo Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos. E lembra que a pastora falou ontem, quando Jesus dá essa ordem, ali tinha mais ou menos 500 pessoas. E qual foi a ordem de Jesus? Não saiam de Jerusalém. Diga assim: não saiam de Jerusalém. Pois é, o Jesus ele deu uma ordem: não saiam de Jerusalém. Só que Jesus também ele dá uma promessa, ou renova a promessa. Que promessa é essa? Ele diz que, veja bem, ele promete que virá em poucos dias o cumprimento de uma promessa. Aqueles que ficariam de acordo com o que Jesus falou, eles seriam visitados, eles seriam batizados, eles seriam cheios do poder do Espírito de Deus. Então havia uma promessa. Eu quero dizer para você que para a igreja do Senhor Jesus, nesses últimos dias que estamos vivendo, também há uma promessa de um mover do Espírito de Deus que vai mudar a nossa trajetória, ou vai nos alinhar com a vontade do Senhor. A igreja precisa voltar a se alinhar com a vontade de Deus. E esse mover vem para nos alinhar, vem para nos colocar nos trilhos, para nos dar um norte certo. Nós acreditamos no arrebatamento, e nós acreditamos que antes do arrebatamento viveremos um avivamento. Muitas palavras já foram lançadas para o Brasil, em especial Teresina. Palavra, pessoas de fora. Eu ouvi um apóstolo lá da Bolívia falando isso, que o avivamento vai partir do Brasil para o mundo, e de Teresina para o Brasil e para o mundo. Então há uma promessa de Deus. Quero dizer para você: não saia da presença de Deus. Essa é a palavra, essa é a ordem de Jesus. Não saia da minha presença. E a promessa é: você será cheio em poucos dias. Em poucos dias você será cheio. Em poucos dias, querido. E realmente só foram poucos dias. Poucos dias. Só foi 10 dias para o cumprimento da promessa. Em Atos, só quem quer mais faz muito mais para receber mais. Aqueles discípulos, eles não só ficaram em Jerusalém, mas eles fizeram muito mais. Quero dizer uma coisa para você: eu disse pelo menos uma refeição, é um jejum. Ore pelo menos 20 minutos.
Eu tenho certeza que aqueles que querem mais, que queriam mais, eles não só oraram 20 minutos hoje. Eles não abriram mão só de uma refeição. Eu acredito que tem hoje pessoas aqui que não comeram nada hoje, e que já oraram bastante. Esses é o que querem mais, é os que fazem mais. E eu digo para você, em nome do Cristo ressurreto, você vai receber mais, não de mim, mas do Espírito Santo. Porque aquele que busca, encontra, quem pede, recebe, aquele que bate, vai se abrir. Há uma promessa disso. E lembra que o apóstolo falou, Deus, ele não tem compromisso conosco, ele tem compromisso com a sua palavra. Jesus lançou uma promessa para eles: em poucos dias vocês são revestidos. Isso está em Atos capítulo 1, versos 2 ao 15. Entendeu? Atos capítulo 1, versículo 12 ao 15. Ei, o que você fez? O que você está fazendo para receber um avivamento? Como você se preparou? Você sabe que aqueles discípulos, eles ficaram em Jerusalém, e a Bíblia diz que todo dia, já não era mais quando acontece a realização da promessa, quando o Espírito Santo vem, não é mais 500, só era 20. Talvez os outros 380 não tiveram paciência, não tiveram fé. Só que os 120 estavam todo dia lá no cenáculo. E eles não iam chegavam lá, sentar e jogar conversa fora, não. Eles iam orar e adorar o Senhor. Todo dia, diga assim, todo dia. Querido, durante 10 dias. Eles não sabiam o dia que ia acontecer, mas eles acreditaram na palavra do Senhor Jesus. Havia um desejo, e eu sei que é um desejo rodeado de curiosidade, porque Jesus não dá detalhes do que iria acontecer, mas Jesus fala de um revestimento, Jesus fala de poder. E eu sei que os discípulos, apóstolos, não entendiam muito bem aonde esse poder poderia lhe levar, até que ponto mudar a sua vida. Mas eles estavam firmados em uma promessa, em uma ordem e uma promessa. E por 10 dias eles estavam no cenáculo, orando e adorando ao Senhor. É porque eu pedi a você, jejue e ore, prepare o ambiente. Quando vai acabar os 3 anos e meio de seca lá em Israel, o profeta Isaías fala para Acabe, o rei Acabe disse: suba no carro e corra, porque está vindo aí uma grande chuva. Prepara, entra no teu carro e corre, porque está vindo aí uma grande chuva. Prepara o teu coração, meu irmão, porque eu creio que está vindo aí um grande mover do Espírito de Deus na tua vida, na vida daqueles que creem e que buscam. E se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte, em o nome de Jesus de Nazaré. Bendito seja o Senhor. E quero dizer, não é aqui você vai sair daqui em chamas e para o resto da vida. Não. Começa uma mudança, começa a queimar dentro do teu coração, e aí vai acontecer o que o apóstolo falou, as mudanças vão acontecer externamente, mas o fogo quer queimar, e esse fogo, quando ele pegar em você, ele vai queimar continuamente, porque a palavra do Senhor é que o fogo no altar não pode parar, ele vai queimar continuamente. Quando esse fogo for aceso dentro do teu coração, ele não vai parar, ele vai queimar todo dia. Você sabe por quê? Porque você vai alimentar esse fogo todo dia, você não vai deixar essas chamas se apagar. Amém? Apóstolo, como eu devo fazer mais? Como eu devo me preparar mais? Rapidinho aí, querido. Tendo uma vida de oração. Não tenha momentos de oração, não, mas tenha a sua oração como um estilo, uma vida, algo frequente, algo diário, uma vida regada de oração. E não tem outra, você vai ser incendiado, você vai ser tomado por Deus, talvez lá na tua casa.
você dirigindo o teu carro, pilotando a tua moto, lá no teu trabalho. Segundo, uma vida em santidade. Porque sem santidade, querido, não dá para ver a Deus. Não dá para viver debaixo da glória de Deus. Terceiro, uma vida comprometida com Deus e com o seu reino. Uma vida de dedicação, aonde o eterno e o seu reino é prioridade na sua vida, ou uma das prioridades na sua vida. Ninguém viverá um mover do Espírito Santo fazendo descaso com o reino, porque quando nós fazemos descaso com o reino, nós estamos fazendo descaso com o rei. Nunca seremos visitados pelo Espírito Santo, nunca seremos cheios pelo Espírito Santo, se ele não for prioridade, se o reino de Deus não for prioridade, se o eterno não for prioridade. Eu sinto muito para as pessoas que tem tempo para congregar, para ler Bíblia, para servir ao Senhor, que tem tudo para abençoar o reino, como o apóstolo falou, com seus bens, honrar a Deus com seus bens, dízimos e oferta, primícia. Você tem toda essa possibilidade, você não faz. Eu quero dizer uma coisa: você não será honrado por Deus, porque Deus só honra aqueles que lhe honram. Enquanto Deus não for prioridade, nós não seremos também prioridade para o Espírito. É por isso que às vezes o Espírito Santo vem e toca em uns e outros não. Mas por que Deus não toca em mim? Por que nada muda na minha vida? Por que muitos são cheios e eu não? Olha para esses muitos que são cheios. Olha para esses que têm intimidade com Deus. Olha qual é a vida dele, qual é o estilo de vida dele, quem é Deus para ele, quem é o reino de Deus para ele. Veja que 500, só 120 foram cheios. Talvez porque a promessa não era tão importante. Que importância tem a promessa de Deus na sua vida? Os teólogos dizem que há mais de 8.000 promessas de Deus para o seu povo, mas a maioria do povo de Deus não vive nem 10% na sua vida as promessas de Deus, porque não fazem caso, porque o reino de Deus para ele não é prioridade, porque vir à igreja é quando tem tempo, porque vir à igreja é quando não tem nada para fazer. Qualquer coisa tira a nossa atenção do reino. Eu não sei como você está, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito de Deus quer se mover sobre a sua vida nessa noite, e Ele quer continuar se movendo todos os dias, até o arrebatamento, até você for tirado dessa terra. O Espírito de Deus, Ele quer se mover na tua vida. Aleluia. Queridos, foram 10 dias de oração, e de repente aconteceu um grande derramado do Espírito Santo sobre todos os presentes, e aqueles 120 tiveram as suas vidas transformadas. Que poderoso, que lindo, né? Queridos, a gente lê essa palavra e a gente fica desejando isso nos nossos dias. E se há uma promessa, por que não acontece? Se há uma promessa, se há uma necessidade, porque há uma grande necessidade do povo de Deus ser cheio do Espírito de Deus, então por que não acontece? A fome, a vontade de comer e tendo a comida, e estamos passando fome. Somos um povo carente, somos um povo carente de avivamento, por isso estamos aqui hoje. Mas você sabe por que não recebemos? Porque aplaudimos, porque adoramos a Deus da boca para fora, porque o nosso coração está longe do Senhor. E se o nosso coração está longe dele, o nosso grito também não chega aos seus ouvidos. Ele sabe da nossa necessidade.
Mas Ele não tem compromisso conosco, Ele tem compromisso com a sua palavra. E a palavra diz: se buscarmos a Ele de todo o coração, o acharemos. Vocês estão me entendendo? Aprenda isso. E deixa o Espírito de Deus se mover em nós. Deixa Ele nos encher. Queridos, eu já falei isso aqui em outras oportunidades. O crente não sabe o que é um crente cheio do poder de Deus, não sabe. Você lembra que em Atos capítulo 1, versos 8, Jesus disse que seríamos testemunha dele. Mas depois desse mover, depois do avivamento, e seríamos testemunha dele em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Como testemunharemos que somos de Deus? Dando glória a Deus no meio da rua, andando com Bíblia, frequentando igreja? Não. São as nossas atitudes, são as nossas prioridades. Quem é prioridade para mim e para você? Depois que aqueles 120 foram batizados, escute, olha a diferença. 120 homens, entre homens e mulheres, que não eram tão relevantes espiritualmente, mas logo ali, o barulho que eles faziam, eu imagino eles gritando, rolando pelo chão, 120 pessoas num espaço, acho que menor do que esse, ao ponto de atrair uma multidão. E Pedro, os apóstolos, cheios do Espírito, vê aquela multidão até assombradas, sem saber, 9 horas da manhã, suspeitando que todos estavam embriagados. E Pedro toma a palavra e começa a falar ousadamente. E no final daquele sermão, quase 3.000 vidas se rendem ao nome de Jesus. E ali os apóstolos começam, os discípulos começam cheios, transformados, começam a transformar vidas. Por que as células não crescem? Por que as igrejas não explodem em crescimento? Se estamos vivendo os dias que antecedem, enfim, um arrebatamento, estamos crendo nisso. Ou então isso não é verdade. E eu quero só recapitular o que eu falei aqui há uns 3 meses atrás, que as igrejas estão cheias de gente, mas as gentes estão vazias de Deus. Crente comprometido consigo mesmo, com seus projetos, com suas empresas, com seus planos, mas a sua prioridade, Deus, o seu reino não faz parte. Quando é mais tarde, Pedro e João vai lá, 3 horas da tarde, vai orar no templo, e eles vão entrando ali na Porta Formosa, tem um homem sentado, no paralítico, pede esmola. Jesus não tem esmola para o seu povo. Jesus não tem esmola para você e para mim. Ele tem algo que muda a nossa sorte. E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: olha, não temos nada para te dar, dinheiro e nem prata e nem ouro, mas algo muito mais valioso, que vai mudar a tua vida. E eles injetam naquele homem o poder de Deus, porque aquela palavra que sai da boca dele é uma palavra poderosa, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, que sai da boca dele são palavras poderosas, que muda, que transforma a vida daqueles que precisam. E ele diz: não temos ouro nem prata, mas o que temos em nome do Cristo ressurreto, levanta e anda. E eles pegaram aquele paralítico pela mão, e ele de um salto fica em pé, e começa a andar, e começa a glorificar o Senhor.
A igreja do século 21 precisa de um mover novamente do Espírito da verdade. Precisamos. E aqueles homens que moravam, muitos moravam em outras cidades, em outros países, eles saem, aquelas tochas humanas, aquelas labaredas de fogo, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele faz dos seus anjos ventos, seus ministros, labareda de fogo. Você está entendendo? A gente não vê, mas no espiritual, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, quando o capeta olha para você, ele não vai ver uma pessoa, ele não vai ver um ser humano, ele vai ver uma tocha, uma labareda de fogo. Fogo é poder, 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 é o que estamos precisando, de poder de Deus, para mudar a nossa história, mudar a história dessa nação, mudar a história da nossa família. Quantos paralíticos? Não estou falando literalmente, fisicamente, mas espiritualmente. Quantos cegos espirituais, quantos cativos espirituais, que a gente peita todo dia, e dizemos que somos a luz do mundo, mas como luz nós não trazemos mudança na vida deles. Mas isso pode mudar a partir de hoje. Se você crer, e se você estiver disposto para receber, porque o Espírito de Deus está nesse lugar, e Ele quer fazer um mover na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, em o nome de Jesus. Quantos estão me entendendo? Pois aplauda o Eterno bem forte, em nome de Jesus. Cadê o ministério de louvor? Aleluia. Se coloque de pé no nome do Cristo ressurreto. Cadê meu mídia? Eu falei que não ia demorar, vocês eram para estar aqui. Veja bem, ninguém ministrou naquelas 120 pessoas lá no cenáculo.